Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O Evangelho que nós ouviremos hoje pede de nós capacidade de tornar plena a Palavra de Deus, a lei e os profetas na nossa vida. Não podemos esvaziar a Palavra de Deus. É por isso que nós reservamos este momento todos os dias para fazer este esforço de escutar o que o Senhor tem a nos dizer e, sobretudo, de colocar em prática aquilo que pede de nós a Escritura. A Escritura é exigente, mas o caminho que ela nos propõe é um caminho bonito. Sem a sua luz, não podemos compreender qual é o projeto de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, com a abertura de todo o nosso ser, vamos escutar o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós no dia de hoje. E vamos nos dispor para que o Espírito Santo nos torne capazes de praticar o que nos diz a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder na geena de fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois virás apresentar tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, para contextualizar esse trecho do Evangelho de Mateus que nós ouvimos, ele faz parte do que nós chamamos de Sermão da Montanha, o grande sermão inaugural de Jesus. É o seu primeiro ensinamento às multidões e aos seus discípulos. Como sabemos, um ensinamento realizado sobre o monte como símbolo do lugar do encontro com o Senhor, um lugar aberto, onde todos têm acesso. Significa que a mensagem do reino apresentada por Jesus, ela é dirigida a todos os corações. Portanto, este é o contexto. Nós estamos dentro do Sermão da Montanha, o primeiro ensinamento de Jesus, o seu discurso inaugural. Portanto, é um ensinamento importante, fundamental para a vida dos discípulos. E como começa o Evangelho que nós ouvimos? O Evangelho que nós ouvimos começa com esta expressão: com efeito eu vos asseguro, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Esta é a primeira exigência de Jesus para os seus discípulos. A justiça dos discípulos de Jesus precisa superar a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Primeiro é preciso a gente entender o significado de justiça no Evangelho. A justiça no Evangelho não é simplesmente a equidade. A justiça no Evangelho é, antes de qualquer coisa, o cumprimento da vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Fazer com que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Isso é justiça na Bíblia. E por que a justiça
dos discípulos de Jesus precisam ser superior à justiça dos fariseus e dos mestres da lei. A gente vai entender ao longo do Evangelho todo o esforço que Jesus faz para ajudar os seus discípulos a não caírem na mesma tentação dos fariseus e dos mestres da lei. Por quê? Porque eles se preocupavam simplesmente com uma justiça exterior, aparente, e não verdadeiramente aquela que nos move a partir de dentro. Os fariseus e os mestres da lei esvaziaram o verdadeiro sentido da vontade de Deus, permanecendo somente no aparente. Jesus pede que a experiência religiosa dos seus discípulos seja superior à dos fariseus e mestres da lei, que não fique simplesmente no aparente, mas que entre intimamente no interior, porque é lá que nós fazemos uma verdadeira experiência de encontro com Deus. É por isso que o Evangelho, depois desta expressão, começa a dizer o que os antigos ouviram e agora qual é a exigência. Vejamos bem, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, aquele que matar terá de responder no tribunal. É verdade, isso continua sendo válido. Só que Jesus alerta os seus discípulos que as ações devem ser evitadas muito anteriormente ao ato de matar alguém. Continua valendo este princípio de não matar, mas para Jesus é preciso ir além. O que leva uma pessoa a matar a outra? É lá na raiz que a gente precisa cortar o mal. Por isso Jesus diz, eu porém vos digo, todo aquele que encolerizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão de cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder no geena de fogo. Portanto, meu irmão e minha irmã, não basta a gente evitar de matar. É preciso que a gente se pergunte quais ações levam alguém à atitude absurda de tirar a vida do outro. Segundo o Evangelho, a cólera. Segundo o Evangelho, quando a gente diminui o outro, quando a gente desrespeita, aí está a raiz de todo mal que leva alguém a matar o outro. A proibição do Evangelho de Jesus é para que evitemos todas essas ações que podem nos conduzir ao pecado maior de matar alguém. Por isso, cortar o mal pela raiz é a exigência do Evangelho de Jesus. Superar a justiça farisaica, superar a justiça dos mestres da lei é justamente procurar corrigir as nossas ações, por mais simples que sejam, mas que elas não sejam alimentadas pelo mal. Portanto, o Evangelho pede dos discípulos de Jesus esta exigência. E depois diz o Evangelho, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. É bonita também esta imagem e tem tudo a ver com o modo de comportar-se dos fariseus e dos mestres da lei. Por quê? Porque se apresentavam diante do altar, ofereciam as suas ofertas. No entanto, não viviam reconciliados com os irmãos. Portanto, era uma experiência religiosa muito intimista. Eu e Deus sem se preocupar com a relação com os irmãos. Jesus pede mais. Jesus pede que a relação com Deus seja perpassada pela nossa relação com os irmãos. Por isso, ao nos apresentar diante do altar e nos recordar que alguém tem algo contra alguém, que alguém tem algo contra mim, que a gente deixe ali a oferta e que a gente vá primeiro reconciliar com o irmão. Somente depois a gente vem e oferece no altar do Senhor a nossa oferta. Essa é uma exigência também muito dura para cada um de nós. Se queremos seguir Jesus, precisamos passar por aí. Não basta a gente se apresentar diante do altar do Senhor. É preciso que estejamos reconciliados com os nossos irmãos e irmãs. Portanto, o Evangelho é exigente, mas é bonito. E a proposta que Jesus nos faz, inevitavelmente, exige que assumamos este caminho apontado
pelo Evangelho. E continua o Evangelho. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e assim seja lançado na prisão. O Evangelho insiste na atitude reconciliadora, reconciliar. Portanto, meu irmão, minha irmã, à luz deste Evangelho, se pergunte: há alguém que você precisa oferecer perdão? Há alguém que você precisa humildemente pedir perdão porque você o feriu? Antes de nos apresentar diante do altar do Senhor, busquemos a reconciliação com os nossos irmãos e irmãs. Caso contrário, o finalzinho do Evangelho é muito duro e claro. Em verdade te digo, dali, da prisão, não sairás enquanto não pagares o último centavo. Busquemos o caminho da reconciliação. Provocados por este Evangelho, nós queremos agora manifestar a nossa gratidão, nosso agradecimento ao Pai Eterno, porque Ele envia a cada um de nós a palavra, o Evangelho de seu Filho Jesus, que nos ajuda a compreender a nossa missão como seus seguidores. Dirijamos nosso olhar ao Divino Pai Eterno e façamos nossa oração confiante. Pai Eterno, Pai de misericórdia, no dia de hoje, te pedimos a graça de ter um coração que busque a reconciliação com os nossos irmãos e irmãs. Ao nos apresentar diante do teu altar, Pai Eterno, que tenhamos um coração reconciliado. Te pedimos também, Pai Eterno, na graça e na luz do teu Espírito, a graça de ter um coração livre de qualquer tipo de maldade, que saibamos cortar pela raiz todo tipo de mal na nossa vida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.